Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coffee Stack. Hoje eu vou contar pra vocês a minha trajetória aqui na Austrália, nesses 6 meses, onde eu cheguei com visto de estudante para estudar inglês, consegui meu emprego como engenheiro de software e alguns meses depois a empresa fez o famoso sponsor do meu visto de trabalho, ou seja, patrocinou o meu visto de trabalho e eu migrei do status de estudante para o status de apenas trabalhador e ganhei o direito de trabalhar e morar aqui na Austrália mais 4 anos. Tudo isso aconteceu num período de 6 meses e eu vou contar passo a passo aqui, desde por que eu escolhi a Austrália até como foi para conseguir esse visto de trabalho e como é que eu tô hoje aqui na Austrália. E a primeira pergunta que geralmente o pessoal faz é por que a Austrália? Bom, quando eu decidi fazer intercâmbio, obviamente para estudar inglês, eu tive que selecionar esses países que falavam inglês, já não me deixou tantas opções assim. E de cara eu já eliminei países muito frios, como por exemplo Canadá e Irlanda, porque eu como bom carioca definitivamente não conseguiria sobreviver num lugar assim. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, então eu não queria um lugar onde eu tivesse que tirar a neve com a pá da minha porta, então já eliminei Canadá e Irlanda. Estados Unidos parecia uma ótima opção até eu descobrir que como estudante, né, se você for para os Estados Unidos com visto de estudante, você não pode trabalhar, pelo menos não oficialmente, né, obviamente. Então basicamente sobrou para mim Austrália e Nova Zelândia. Eu escolhi primeiro a Nova Zelândia sem muito motivo, porque foi basicamente jogar uma moeda cara ou coroa e vai ser Nova Zelândia. Mas felizmente, por obra do destino, depois da reabertura das fronteiras ali da pandemia, a Nova Zelândia continuou com várias restrições. Então enquanto a Austrália estava reabrindo a fronteira já recebendo estudantes, a Nova Zelândia não. Então eu decidi mudar porque eu não queria esperar mais para fazer o meu intercâmbio e eu vim para a Austrália. Bom, e dentre tantas cidades na Austrália, por que Melbourne, né? Quando os brasileiros vêm estudar inglês ou para migrar, geralmente eles vão para 4 cidades, que é Sydney, Melbourne, Brisbane e Gold Coast. São essas 4 cidades basicamente. Brisbane e Gold Coast a galera vai muito por conta do clima, que é muito parecido com o Brasil, então Brisbane e Gold Coast são cidades mais no norte da Austrália, então tem um clima realmente bem parecido com o Brasil. A galera até brinca, né? Fala ali que Brisbane, Gold Coast é o Rio de Janeiro que deu certo. E quem vem bastante focado em oportunidade de trabalho, que foi o meu caso, ou vai para Sydney ou para Melbourne. Sydney é a maior cidade da Austrália e não é a capital, como muita gente pensa. Eu esqueci o nome da capital da Austrália, acho que é Canberra, alguma coisa assim. Enfim, o editor vai jogar aí o nome da capital, enfim, mas não é Sydney. E Melbourne é a segunda maior cidade da Austrália. Tem bastante oportunidade também. E eu fiquei ali na dúvida, eu fui entender um pouco melhor dessas 2 cidades e eu decidi vir para Melbourne, porque Melbourne pareceu para mim, e realmente hoje eu vejo que eu fiz a escolha certa, o equilíbrio perfeito entre essa vida ali de cidade grande com bastante oportunidade e uma vida também mais aconchegante, qualidade de vida, não que você não tenha em Sydney, por exemplo, mas Sydney tem muito aquela cara, aquele ritmo de metrópole, como por exemplo talvez São Paulo, Nova York, e Melbourne já tem uma cara mais aconchegante, de uma cidade mais cultural, uma cidade que tem um mix cultural também incrível, pessoas de todo lugar do mundo, você, cara, acha comida de tudo que é canto aqui. Então Melbourne se mostrou uma ótima cidade. E aqui é mais frio porque é no sul da Austrália, mas não um frio absurdo onde você vai ter que tirar neve da sua porta com a pá, até porque aqui nem neva. Então eu decidi vir para Melbourne e se mostrou realmente uma escolha bem feita. Então eu cheguei aqui em Melbourne dia 24 de setembro de 2022 com o meu visto de estudante. E aqui eu já vou fazer um disclaimer: se você estiver vindo para cá como estudante para estudar inglês ou buscando oportunidades como desenvolvedor, vai ser mais ou menos o caminho que eu fiz. Eu vim num momento muito especial, num momento pós-pandemia, onde a Austrália estava carente de mão de obra em basicamente tudo. E ainda tá, até hoje. Então, o que aconteceu? Pela primeira vez na história, o governo da Austrália permitiu que estudantes pudessem trabalhar full-time, porque antes estudantes só podiam trabalhar meio período, 20 horas por semana. Então, o governo abriu essa exceção tá mantida até 1º de julho de 2023, e depois disso vai voltar as restrições. Eles aumentaram um pouquinho, vai passar a ser 24 horas por semana, mas estudante não vai poder trabalhar mais full-time a partir dessa data. Esse momento se mostrou perfeito para mim, porque eu cheguei aqui para estudar inglês, mas podendo trabalhar full-time, não tive complicações em, por exemplo, me candidatar para vagas ali, que obviamente vão buscar engenheiros de software, desenvolvedores que possam trabalhar full-time. Então isso foi realmente algo que pesou bastante. Outra coisa que eu fiz também foi colocar o meu curso de inglês pro período da noite, fazia ali pegava acho que de 6 às 10 mais ou menos, para poder trabalhar em horário comercial. Bom, então eu cheguei aqui na Austrália e eu cheguei com um amigo meu também, que também é desenvolvedor,
recrutador, e a gente tinha o plano de assim, vamos estudar uns 2 meses ali em inglês pra, enfim, esperar o inglês melhorar e vamos ver, né, se em 2 meses a gente consegue se candidatar. Só que o que a gente fez? A gente decidiu mudar o nosso LinkedIn, botar que a gente estava aqui em Melbourne, na Austrália, e a gente começou a receber oportunidades, né, mensagens de recrutadores, e a gente foi olhar também algumas vagas, a gente falou, cara, por que a gente não se candidata logo, sabe? A gente tava 2 semanas aqui na Austrália e falou, vamos tentar, o máximo que pode acontecer é um não. E a gente começou a se candidatar. Esse meu amigo, ele conseguiu um emprego em 2 semanas aqui, eu demorei um pouquinho mais, demorei 1 mês, e agora eu vou contar pra vocês um pouquinho como é que foi essa parte ali de me candidatar, o processo seletivo, até ser chamado para trabalhar aqui como engenheiro de software. Então eu comecei a me candidatar pelas vagas, e aqui a primeira abordagem que você vai ter geralmente um e-mail ou uma mensagem no LinkedIn. Se você tiver interesse, eles vão pegar o teu contato, o teu telefone, porque como você tá na Austrália, eles não têm costume de marcar um meeting, alguma coisa, é realmente chamada ali no telefone. Então comecei a receber várias chamadas de recrutadores, querendo entender um pouco melhor a minha situação, a minha experiência, para ver se eu encaixava nas oportunidades que eles tinham. Muita empresa acabou esbarrando no ponto de eu estar com visto de estudante, e eu explicava, porque muitas empresas não sabiam isso, né, que o governo tinha aberto essa exceção, mas eu explicava, olha, eu tô com visto de estudante, mas o governo tem essa exceção, eu vou poder trabalhar full time até a metade do ano que vem. Mesmo assim, algumas empresas não queriam contratar estudante, e isso é ok, é uma decisão da empresa, mas algumas não tinham problema com isso e decidiram seguir ali no processo, viram que eu tinha as qualificações ali para vaga e começaram a me mandar, né, as próximas etapas do processo. Uma das coisas que pesou para mim no início, principalmente quando eu recebia as chamadas, foi o próprio inglês, falar com essas pessoas, até porque, cara, meu inglês tá um pouco melhor agora, mas assim, quando eu cheguei há 6 meses atrás estava pior, e eu também estranhei um pouco do sotaque, né, do australiano. O sotaque australiano, ele lembra um pouco o sotaque britânico, né, acho que mais por motivos óbvios, assim, ainda tem uma conexão muito forte com a Inglaterra, mas é um sotaque diferente, então tem algumas coisas ali que talvez você fique um pouco chocado no início, principalmente a gente do Brasil que tá acostumado com o inglês americano, que são inglês de série, de filme, de vídeo que a gente vê no YouTube, então tem esse choque ali do idioma. Por mais que você saiba inglês muito bem, vai ter algumas coisas ali que talvez você vai esbarrar. E nesse momento, como eu falei, eu vim aqui para estudar inglês, então só para vocês terem uma noção do meu inglês na época, que eu caí na turma ali de Upper Intermediate, né, que é quase nenhuma turma antes da avançada, então não tinha nenhum inglês avançado ainda, mas já tinha feito algumas entrevistas no Brasil em inglês, então já sabia mais ou menos as perguntas, como funcionava, e aos trancos e barrancos, né, pedindo para repetir uma coisa ou outra, eu ia lá e ia respondendo. Algumas empresas me passaram para a próxima etapa do processo. Eu vou falar especificamente dessa empresa que eu passei, que foram 3 etapas. A primeira foi a entrevista no telefone com o RH. A segunda, eles me mandaram um desafio na plataforma chamada Codility, onde você recebe um desafio que eu gostei bastante, porque não era aquele desafio que a gente vê, por exemplo, de algoritmo, resolver problemas de algoritmo. É um desafio específico para a tecnologia que você está se candidatando. Então, como eu estava me candidatando para uma vaga de React Native, tinha um desafio lá sobre React Native, então tinha que construir os inputs, mexer uma flat list, fazer uma paginação. Então foi bem legal, porque eu pude mostrar o meu conhecimento na tecnologia que eu queria trabalhar. Consegui fazer o desafio, né? Ali no desafio mesmo você consegue rodar os testes e ver as porcentagens lá. Então gabaritei o desafio lá, eram 2 questões, passou todos os testes, fiz 100%, e eles me mandaram para a próxima etapa, né? Que seria a última etapa ali, uma entrevista técnica. Nessa entrevista técnica tinham 2 pessoas, uma pessoa que era mais um engenheiro ali de software do dia a dia mesmo, que trabalhava com React Native, e outro mais com uma cara um pouco mais de gestão, de tech lead, mas também é super qualificado tecnicamente. Eu gostei bastante dessa entrevista, porque não foi uma entrevista onde eu me senti muito pressionado, digamos assim, foi realmente um bate-papo entre desenvolvedores, obviamente fazendo algumas perguntas técnicas, porque eu tomo certas decisões. Por exemplo, uma pergunta que me fizeram foi, olha, quando você vai incluir uma biblioteca no seu projeto, o que você leva em consideração para incluir essa biblioteca? Algumas coisas, por exemplo, você já utilizou Redux? Por que você utiliza o Redux? Por que você utiliza tal coisa? Então, esses tipos de questões mais abertas, assim, não tinha questão pegadinha, alguma coisa nesse sentido. E eles pediram também para eu compartilhar ali a tela mostrando algum projeto que eu já tinha feito. Então, eu peguei um projeto em React Native que eu tinha feito, inclusive, para outro
processo seletivo quando eu ainda estava no Brasil, mas que tinha uma qualidade boa, e a gente foi conversando sobre o código. Eu ia mostrando a estrutura, a arquitetura do projeto, eles foram fazendo perguntas: por que você faz isso? Onde é que isso aqui está localizado? Por que você implementou dessa maneira? E eu respondendo. Então foi mais ou menos 1 hora aí de entrevista, e depois disso eles falaram: beleza, a gente vai entrar em contato, né? Aquele famoso, né, o RH vai entrar em contato com você. E alguns dias depois eu recebi a ligação no telefone dizendo que eles gostariam que eu trabalhasse com eles e me ofereceram a minha oportunidade. Então eu disse sim, e foi assim que eu me tornei engenheiro de software aqui na Austrália. Bom, consegui a minha oportunidade e é isso, eu tava resolvida a minha vida na Austrália, só que não, eu ainda continuava com meu visto de estudante, eu ainda continuava indo para as aulas, né, trabalhava ali de 9 às 6, 6 às 10 para aula, e realmente um ritmo muito cansativo, fiquei realmente bastante cansado, até porque eu não tava conseguindo fazer basicamente mais nada, e ainda tinha o desafio de me adaptar à nova empresa. Eu trabalho numa empresa de consultoria, então trabalho alocado num cliente, e o desafio da adaptação não foi desafio técnico. Esse é um dos pontos positivos de trabalhar com programação, porque a profissão ela é exatamente a mesma em qualquer lugar do mundo, seja nos Estados Unidos, do Brasil, na Europa ou aqui na Austrália, o trabalho é o mesmo. Então são as mesmas metodologias, mesmas ferramentas, mesmas tecnologias, linguagens, enfim, tudo igual. A gente usa Sprint, Planning, a gente utiliza o Jira para organizar as tarefas, utiliza Slack, Teams para se comunicar, a gente utiliza GitHub, faz pull request, é tudo exatamente a mesma coisa. Então isso é muito legal. O grande desafio realmente foi o idioma. Eu vim para estudar inglês, conseguia desenrolar ali, mas meu inglês não estava tão bom. Tomei um choque com o sotaque dos australianos, que não era o que eu estava acostumado, e tomei outro choque maior ainda quando eu entrei, né, no cliente lá e vi que a maioria ali eram asiáticos. Então tinha gente de Hong Kong, gente da China, tinha gente da Turquia também, de alguns outros países. Então assim, eram muitos sotaques no mesmo time. E ainda teve um agravante ainda maior, porque esse cliente fica em Sydney e eu era basicamente o único desenvolvedor que estava em Melbourne. Então quando tem reuniões maiores de planejamento, por exemplo, todo o time vai para o escritório lá em Sydney, e obviamente eu não consigo porque, bom, é 1h30 de avião e eu fico remoto. Então na minha segunda semana nesse cliente eu ainda tava tentando entender ali o sotaque deles, e realmente eu não tava entendendo tudo que eles falavam, assim. Cara, acho que na segunda semana eu devia estar entendendo 40%, assim, do que a galera tava falando. E a primeira reunião de planejamento eu tava super nervoso, e o pessoal tava todo no escritório. Então assim, imagina como é que foi essa experiência pra mim. Tava todo mundo lá no escritório, já naquele ritmo lá de todo mundo se conhecendo, só tem um microfone ali na mesa, né? Eles estavam numa mesa no escritório e 6 pessoas falando ao mesmo tempo com sotaques diferentes, e eu remoto aqui com meu fone tentando entender o que eles estavam falando e, cara, responder. Então, as primeiras semanas realmente foi bem complicado, de verdade, assim, por conta do idioma. Eu falo com a maior sinceridade do mundo que hoje o inglês, ele ainda é um desafio pra mim. Eu ainda tô longe, na minha concepção, de me tornar fluente em inglês. Acho que isso é uma concepção errada que a galera tem também, de quando vai viajar, vai migrar pra outro país, que acha que só de você estar no país você vai absorver o idioma, em 6 meses você vai estar falando fluente. Obviamente que depende da experiência pessoal de cada um, quanto mais contato com o idioma você tiver, melhor, mas você não vai aprender um idioma a ficar fluente de uma hora para outra. Você ficar fluente num idioma vai te levar tempo. Hoje eu tô há 4 meses, 5 meses mais ou menos trabalhando nesse cliente e já tô mais confortável, eu já entendo, cara, vamos dizer que eu entendo 90% do que a galera fala ali na reunião. Uma coisa ou outra ainda às vezes eu tenho que pedir para repetir, até por conta do sotaque também, que eu não tô acostumado. Então às vezes eu entendi o que a pessoa falou, mas ela falou um pouquinho diferente, eu tenho que confirmar se realmente é aquilo. Tem esses desafios, mas a cada semana eu vou sentindo que o inglês ele vai melhorando um pouco, eu vou entendendo um pouco mais, mas realmente é uma tarefa difícil que leva tempo. Então se você quiser migrar para Austrália para trabalhar ou até mesmo para estudar, venha ciente de que você não vai absorver o inglês por osmose, vai levar tempo. Meu visto de estudante, ele tava para vencer dia 24 de março de 2023, porque eu fechei um intercâmbio de 6 meses, e quando foi mais ou menos ali na metade de janeiro, a empresa que eu trabalho falou: Lucas, a gente sabe que seu visto de estudante vai acabar e a gente quer que você continue trabalhando aqui com a gente, e a gente quer te sponsorar um visto de trabalho. E nesse momento ali eu falei: caraca, realmente tá acontecendo. Mas até a empresa tomar essa decisão e receber o visto, tem um processo aí, então vou falar um pouquinho para vocês sobre esse processo. A primeira coisa é que vai depender muito o tipo de visto que a empresa quer te dar. Hoje, o visto de trabalho que eu tenho é o que eles chamam de Temporary Skill Shortage, que é um visto de trabalho que o governo permite que empresas, né, patrocine esse visto de trabalho para pessoas que são, traduzindo assim, mão de obra qualificada e que está em falta aqui na Austrália. Então a empresa pode entrar com um pedido desse visto de trabalho, e tem alguns requisitos
requisitos que você tem que preencher. Vai depender muito da área que você tá, mas eu vou falar especificamente pra gente desenvolvedor, né? Eu entrei nesse visto como engenheiro de software e alguns requisitos que eles pedem a primeira coisa, pelo menos 2 anos de experiência comprovada na profissão. Então eu tive que pegar cartas de referência das empresas que eu trabalhei no Brasil, em inglês. Então eu entrei em contato com as empresas, eles dizendo quando que eu comecei a trabalhar, qual era o meu salário, quais eram as minhas funções. Peguei essas cartas de referência. Outra coisa que eles pedem é um teste de proficiência em inglês, e o mais famoso deles que você deve conhecer é o IELTS, mas existem alguns outros, como por exemplo o que eu fiz, que é o PTE. Então eu tô com a minha cola aqui do lado, o TOEFL também, e tem o Cambridge também, que eles aceitam, e você tem que ter um score mínimo ali. Então, só para vocês terem uma noção, no IELTS você precisa tirar pelo menos 5, o seu score geral, e não pode tirar menos de 4,5 em cada uma ali das habilidades, né, que eles medem no seu teste. Para quem já tem familiaridade com o teste, sabe que essa não é uma média alta, então se você tem o inglês um pouquinho ali acima do intermediário e você estudar de fato ali para a prova, ali, entender o formato da prova, você consegue tirar sem problemas. Eu fiz o PTE. No PTE a classificação é um pouco diferente, né? Eles fazem a nota ali de 10 a 90 e o mínimo que você tem que tirar é 36 e não pode tirar menos de 30 em cada matéria. Eu fiquei com 59 no PTE, que é uma nota ali também de inglês mais ou menos ali um pouco acima, Upper Intermediate e tal. Eu também não tive muito tempo para estudar, porque entre a empresa me oferecer o visto de trabalho, eu mandar os documentos pro escritório de advocacia que eles contrataram, analisar tudo. Então, assim, eles analisaram, cara, várias perguntas que eles fazem, né? Se você já tinha saído do Brasil, histórico criminal, histórico de trabalho, tudo isso. E eu tinha que fazer o teste de inglês, então eu tive basicamente 2 semanas para estudar do teste de inglês e consegui tirar essa nota aí, que era suficiente. Outra coisa que muita gente pergunta também, tem dúvida, é sobre o diploma. Essa parte aqui eu vou ficar devendo um pouco, porque eles me pediram, né, o meu diploma, e eles utilizam ali quando eles vão fazer a aplicação para esse visto, mas se você entrar no site do governo não é obrigatório, especificamente para esse visto, que é o Temporary Skill Shortage subclasse 482. Então se você quiser saber mais, joga no Google Visa TSS 482 que vocês vão cair, aí vão entender um pouco melhor. Mas existem alguns outros tipos de visto também, cada um tem suas peculiaridades. Então, para esse visto, pelo site que eu entendi, não era necessário, mas enfim, como eu tinha o diploma, eu só peguei o meu diploma lá do Brasil, que é um diploma de ciência da computação, fiz a tradução aqui na Austrália e enviei para eles. Então, assim, talvez não seja obrigatório, mas deve pesar ali na decisão, na análise, alguma coisa nesse sentido. Se vocês quiserem saber mais sobre toda essa parte de visto, deixa aí nos comentários, porque eu tô planejando uns vídeos aqui no canal. Eu não vou dar muitos detalhes, mas eu tô planejando uns vídeos aqui no canal que vão ser bem interessantes se você quiser entender mais sobre o mercado de desenvolvimento aqui na Austrália. Tem umas surpresas aí vindo pela frente, mas não vou dar muito spoiler. Então, se você quer entender mais o mercado de programação aqui na Austrália, essa questão de visto também, deixa aí nos comentários que tem surpresa boa para vocês. Esse processo de visto, ele geralmente é um pouco demorado, mas teve 2 coisas que contaram bastante pro meu não ser demorado. Entre a aplicação do visto e eu receber, né, a confirmação, a aprovação, foi menos de 1 semana. O que demorou foi o processo para eu conseguir me preparar para aplicar o visto. Então, desde a empresa reunir os documentos, eu ter que pegar as cartas de referência no Brasil, eu fazer o teste de inglês, ver ali com a consultoria ali, né, o escritório de advocacia, todos os pontos certinhos que precisava, demorou um pouco. Eu fiquei mais ou menos 1 mês aí entre enviar documentos e correr atrás de algumas coisas para conseguir fazer a aplicação desse visto. Mas depois que eu apliquei, menos de 1 semana depois saiu ali, eu apliquei não, né, depois que a empresa aplicou, menos de 1 semana saiu o resultado do visto e eu fui aprovado. Esse visto que eu tô hoje é o TSS 482, o Medium String, que eles chamam, que tem um que é curto, que são para 2 anos, e esse Medium são 4 anos, né? Então eu ganhei o direito de morar e trabalhar aqui na Austrália por 4 anos. Esse direito tem algumas restrições, como por exemplo, eu tenho que trabalhar para o empregador que eu tô hoje. Se eu quiser trocar de empregador, eu tenho que achar algum outro empregador que queira pegar, né, digamos assim, pegar esse visto, né, essa aplicação para eles. Então é um pouco mais burocrático. Por conta parte da minha empresa também, eu tenho, como a empresa pagou todo o processo do visto, eu não gastei. A única coisa que eu gastei foi para traduzir o meu diploma, que enfim, era algo meu, foram $40, mas todo o restante foi a empresa que pagou. Se eu não me engano, esse processo aí sai mais de 4 ou 5 mil dólares. Então, assim, se eu sair da empresa em menos de 1 ano, eu tenho que reembolsar a empresa esse valor. Se eu sair em 2 anos, entre 1 e 2 anos, eu reembolso 50%, e depois de 2 anos, eu não preciso reembolsar mais nada à empresa. Então, se eu quiser trocar de empregador em menos de 2 anos, eu vou ter que, né, pagar essa multa, digamos assim, mas se
passar de 2 anos eu posso trocar de empregador. Não é tão simples como, por exemplo, um australiano, que pode aplicar basicamente para qualquer empresa e sair a hora que eu quiser. Eu tenho que achar outra empresa que tenha esse direito, né, de sponsorar vistos de trabalho, e que queira fazer esse processo, né, pegar esse visto para ela, e então é um pouco mais restrito. Outro ponto é que também, por exemplo, se eu for demitido ou por algum motivo eu tiver que sair da empresa, eu tenho 60 dias para achar outra empresa que queira pegar esse visto para ela, para eu poder continuar morando e trabalhando aqui na Austrália. Então tem essas restrições, mas com certeza é muito melhor do que, por exemplo, um visto de estudante, onde você basicamente daqui a pouco vai ter restrições de carga horária de trabalho, você tem que estar estudando e tem que marcar presença na aula, não pode faltar, enfim. Agora eu tô começando de fato a viver a Austrália, porque eu parei de estudar, né? Agora eu tô só trabalhando, então tô tendo uma vida mais normal. Espero também poder trazer mais coisas aqui, mais curiosidades sobre a Austrália, lifestyle, como é que é viver, viajar aqui, enfim, né? Se você quiser saber mais alguma coisa sobre a Austrália, também deixa aí nos comentários que quando eu descobrir eu vou te contar. Não vou me alongar mais para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Espero que tenha clareado um pouco aí para vocês, né? Matado um pouco a curiosidade, aí dado uma luz se você também quiser vir para a Austrália como desenvolvedor, como engenheiro de software. Eu acabei passando alguns pontos aí bem rápidos, então se vocês quiserem saber mais sobre alguma coisa específica desse vídeo, deixem nos comentários também, que aí eu faço um vídeo específico só sobre esses certos pontos, com mais detalhes e, enfim, trazendo mais informações para vocês. Mas por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e valeu, até a próxima!